Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Apocalipse Revelado. Já vamos no episódio 22 e tem sido uma aventura estudando o livro do Apocalipse, versículo a versículo, símbolo por símbolo, e entendemos, descodificarmos realmente o que é esta mensagem extraordinária que está presente no livro do Apocalipse, estas 8 visões que Deus deu ao apóstolo João e que nos falam sobre os tempos de hoje, falam sobre a história dos últimos 2000 anos e especialmente sobre os dias que se aproximam. Olhando para o nosso quadro, nós vemos realmente que estamos em plena fase ou plena parte escatológica do nosso estudo, do livro do Apocalipse. Já estudamos todas as 4 primeiras visões da parte histórica e agora já vamos a estudar a segunda profecia que se refere ao futuro, à parte escatológica, ou seja, os acontecimentos do tempo do fim. E nesta queda da Babilónia, nós estamos a estudar um tempo que está compreendido junto com a visão anterior das 7 últimas pragas, como vimos no episódio anterior. Olhando novamente para a nossa estrutura em quiasmo, nós vemos que esta visão da queda da Babilónia é das partes mais importantes, mais fundamentais para compreendermos os eventos finais do livro do Apocalipse, juntamente com a visão do grande conflito. São as duas visões, as duas mensagens mais importantes, são o centro do livro de Apocalipse. Indo para o nosso diagrama de eventos, nós vemos realmente, como eu estava a dizer, que o acontecimento da queda da Babilónia, que vamos começar a estudar hoje e concluir no próximo episódio, se compreende dentro de espaço temporal das últimas 7 pragas. Isto vai ser muito importante para nós compreendermos qual é o tempo em que vão durar estas pragas, qual é o tempo em que vai durar esta queda da Babilónia, e nós vamos conseguir identificar exatamente tudo isto. E depois já estamos a ver que em breve vamos começar o estudo das últimas 2 visões proféticas. A segunda vinda e a nova terra. Vai ser realmente um estudo extraordinário. Mas se repararem, nós estivemos a estudar nas 4 primeiras visões os últimos 2000 anos até à segunda vinda. Agora estamos em 2 profecias que se encontram para nós no futuro e depois vamos ver a conclusão da história deste mundo e o que é que vai acontecer depois disso. Mas se repararem bem, nós estamos a viver num momento da história extraordinário aqui na cronologia do livro do Apocalipse. Nós estamos exatamente a meio. Temos 4 visões no passado para nós, na sua maioria. Temos 4 visões no futuro para nós. Isto quer dizer que nós estamos a viver numa altura muito importante. E cada vez é mais importante nós entendermos a mensagem do Apocalipse. Porque eu hoje tenho que decidir de que lado eu vou estar no finalizar da história deste planeta. Olhando então para a estrutura da nossa visão da queda da Babilónia, que estamos a falar hoje, nós estamos a estudar o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse. Nós já vimos, mais uma vez, uma cena introdutória que se passa no céu e vimos que esta cena introdutória já não se passa no santuário, ou seja, quando acontecer a queda da Babilónia, Cristo já não está a fazer o seu ministério no santuário, ou seja, tudo está decidido. E iniciamos também no episódio anterior a descrição profética, a apresentação da grande prostituta. E tivemos a fazer exatamente isto. Vamos ver aqui no nosso quadro, resumo, nós tivemos a identificar quem é esta mulher, esta prostituta, sentada numa besta muito estranha e sobre muitas águas, como diz o texto de Apocalipse 17, e vimos as suas características e conseguimos identificá-la. Vimos que é uma igreja, uma religião. Vimos que está sediada na cidade de Roma, de acordo com a profecia, e vimos que ela própria também é uma cidade. E só há uma cidade no mundo que está localizada em Roma e que também é uma cidade e que também é uma igreja. E passa exatamente na cidade do Vaticano e com a igreja de Roma. Depois temos que as outras características mais doutrinais desta religião é que tem idolatria, ou seja, têm ídolos, têm estátuas, têm realmente aquilo que eles chamam de santos, acreditam na justificação pelas obras, de acordo com a descrição da Apocalipse 17, e que mudaram a lei de Deus, também como vimos no episódio passado. E que durante um período de 1260 anos
perseguiu e matou. A famosa Inquisição perseguiu e matou todas as pessoas que queriam simplesmente seguir o que está escrito neste livro sagrado. E que finalmente sofreu um grande golpe que, pela cronologia, pelos estudos que já fizemos ao longo de todos estes episódios, foi em 1798. Esta é uma data muito importante e também vai ser uma data muito importante para compreendermos a sequência profética de todo o livro de Daniel e todo o livro de Apocalipse. Posto este pequeno resumo do episódio anterior, vamos então continuar. Nós já estudámos do versículo 1 ao versículo 9 e hoje vamos continuar o versículo 9 e vamos realmente entrar nesta entendimento do que é realmente esta grande prostituta e qual o seu papel na história. E vamos começar precisamente a ver o versículo 9, 10 e 11, que são dos versículos mais polémicos e mais controversos do livro de Apocalipse. Muitas teorias se propagam, especialmente pelos meios de comunicação, redes sociais e por toda a internet. O que é que será o significado destes versículos? E as mais mirabolantes interpretações são dadas a estes versículos. Mas a explicação é realmente muitas vezes bem mais simples do que nós imaginamos. Mas vamos primeiro ler. Vamos voltar a ler o versículo 9 e vamos ler também o 10 e o 11, que diz-nos o seguinte. Aqui está a mente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E nós concluímos exatamente com este versículo o episódio anterior. E vimos que no mundo só há 2 cidades que estão assentadas em 7 montes, que Lisboa e Roma, e que a visão profética nos demonstra claramente que estamos a falar da cidade de Roma. Mas depois o texto faz algo de estranho. É que o texto, em vez de continuar a explicar o que é a Babilónia, como que faz uma pausa e faz uma digressão na história, encaixando onde é que Babilónia, este poder religioso, está na história deste mundo. Onde é que ele está na história profética? Que vem já desde Daniel, também aqui ao Apocalipse, nós vemos que existe uma sequência profética. Mas vamos ler, diz assim no versículo 10. São também 7 reis. E quando fala assim, nós sabemos que são 7 reinos. 5 já estão no passado, já caíram. 1 existe e outro ainda não é vindo. E quando vier deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei e é um dos 7. E vai-se para a perdição. Estamos na profecia da queda da Babilónia, vai-se para a perdição. Vemos realmente aqui a ligação que existe entre esta Babilónia, esta igreja, e aquilo que já temos vindo a falar da besta de Apocalipse 13, 1 a 10, a besta que saiu do mar. Esta mulher, esta prostituta, também está assentada sobre muitas águas. Trata-se da mesma entidade religiosa. Mas se nós olharmos bem para este texto, nós vemos que este texto nos está a falar de 7 reis ou 7 reinos. E diz-nos, dá-nos umas pistas a dizer que um, neste momento, existe e outro que ainda está para o futuro. Bom, nós temos primeiro de entender o que é que este texto quer dizer de hoje existe, outro está para vir, mas quando é que é este hoje? Será que João está a falar na altura dele, há 2000 anos atrás, este hoje? Ou será que este hoje quer dizer na altura em que ele está a ver esta profecia? Ou seja, na altura em que esta prostituta, esta Babilónia, está em controle do mundo? Nós vamos fazer aqui um puzzle. Vamos usar várias peças, vamos encaixá-las e tentar perceber exatamente o que é que isto quer dizer. O versículo é claro que diz que 5 deles já caíram, já estão no passado. Independentemente deste hoje que temos no texto se referir na altura de que João estava a escrever, ou na altura em que estes acontecimentos estavam a decorrer, do domínio do poder desta Babilónia espiritual, os 5 já caíram, encaixa-se na mesma. Então nós rapidamente podemos já preencher e entender
pelo menos em parte, quem são estes 5 reinos que já caíram. E para isso vamos olhar para as profecias de Daniel. Porquê? Porque as profecias de Daniel, e vamos pôr um quadro na imagem que nos mostra uma sequência que nos é apresentada em todo o livro de Daniel, e nós já vimos também pelo livro do Apocalipse que nos fala sempre estas visões em sequências, temos uma sequência de reinos. Ora, quer em Apocalipse Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, temos então uma sequência. Escolhendo Daniel 8, essa sequência começa com Babilónia. Em Daniel 8 já não fala em Babilónia porque Babilónia estava prestes a cair. Depois veio o Império Medo-Persa, que veio substituir, conquistou a Babilónia e veio substituir Babilónia. Depois a seguir, quem é que conquistou a Medo-Pérsia? Foi a Grécia. E quem que conquistou a Grécia? Foi Roma. E, entretanto, Roma se dissolveu. Então nós vamos já olhar para este texto e tentar entender esta sequência profética. São também 7 reis, 5 já caíram. Então, por nós entendemos que 5 já caíram, já é uma pista que nos dá para nós percebermos, e olhando para a descrição profética de Daniel, quem serão pelo menos parte destes 5. Um existe e outro ainda não é vindo. Portanto, dos 7 reis que nos fala aqui em Apocalipse 7, 5 já estão no passado, um existia nesta altura profética, e um estaria para o futuro. Para fazer realmente parte desta sequência de reinos ao longo da história. Então vamos colocar isto num quadro para ser mais fácil nós entendermos. Então, neste quadro, nós já conseguimos perceber um bocadinho melhor esta. Se nós virmos que 5 deles já caíram, então conseguimos logo identificar esta sequência, e comparando com Daniel 2, que um deles será a Babilónia, o outro Medo-Pérsia, depois Grécia e Roma Imperial. E depois diz que um existe, portanto, nesta visão de João, ele está a dizer que durante o tempo desta grande prostituta, um existe e outro ainda é vindo, ou seja, está no futuro. Ok, então vamos tentar identificar quem são estes 3 reinos que não estão identificados ainda. Se nós entendermos então que um existe, este um existe é uma pista fundamental para nós percebermos quem é este 6º reino da sequência profética. Aliás, nós olhamos para a sequência e imediatamente entendemos quem é que é. Porquê? Porque quer na visão de Daniel 2, quer na visão de Daniel 7, quer na sequência profética, nas várias que nós já vimos aqui em Apocalipse, após a conquista do reino de Roma Imperial, após a divisão deste reino pelas 10 tribos bárbaras, este poder político de Roma Imperial mudou-se para Roma Papal. E o Papa, durante séculos, foi não só um líder religioso, mas também um líder político. Por toda a Europa, cada rei tinha que ter vassalagem ou tinha que aceitar o domínio do Papa e desta força de Roma Papal. E é de facto exatamente isso que nós estamos a falar. Um existe porquê? Porque esta descrição desta mulher trata-se exatamente deste mesmo poder. Deste um existe. Então vamos adicionar ao nosso quadro Roma Papal na sequência. E isto vem exatamente em consonância daquilo que viemos a estudar em Apocalipse 13, 1 a 10. Desta besta que saiu do mar, do poder de Roma Papal e a influência que teve na história e como durante 1260 anos foi o poder dominante deste mundo. E é muito interessante porque neste texto de Apocalipse fala-nos exatamente disto. A besta que era e já não é também o 8º rei e é um destes 7. Então temos nesta sequência de 7 reinos exatamente esta besta de Apocalipse 13 que já também identificamos no estudo dessa profecia que era Roma Papal. Agora, outro ainda não é vindo. Quem é que será? Vamos tentar perceber então o outro que ainda não é vindo e quando vier deve permanecer por um pouco de tempo.
Nós vimos e já estudamos que o final deste período de supremacia papal terminou em 1798, quando Bertollier, o general de Napoleão, prendeu o Papa e ele morreu em exílio. E foi de facto uma ferida mortal para este poder. Continuou como poder religioso, mas terminou como poder civil. A influência que esta Roma papal tinha sobre as leis, tinha sobre os reinos da Europa e um pouco por todo o mundo, terminou em 1798. E como poder dominante foi esta data fundamental para nós percebermos a sequência profética. E foi precisamente nesta altura, de acordo também com a profecia de Apocalipse 13, a partir do versículo 11, que surgiu a besta da terra, ou seja, o último poder político que iria dominar a uma escala mundial. E é precisamente, como vemos no nosso quadro, os Estados Unidos da América e especialmente a sua força protestante. Então, olhando para o nosso quadro, temos a sequência destes reis, a sequência ao longo da história, quase completa. Temos Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, os Estados Unidos da América. Falta-nos apenas identificar quem estaria em primeiro lugar. E a resposta é muito óbvia e simples. Quem conhece a história bíblica sabe perfeitamente quem era o povo que estava antes de Babilónia e que foi conquistado por Babilónia. E é exatamente o povo de Israel. Durante os períodos dourados dos reinados, especialmente de Daniel e Salomão, Israel foi uma potência mundial. Ninguém estava à altura do poder de conquista deste reino e era o reino mais próspero que existia nesta terra. E isto porque Deus fez uma aliança com este povo. E enquanto este povo cumprisse com esta aliança, eles seriam ricamente abençoados e protegidos por Deus. E eles foram o início desta sequência que se prolongou e prolonga ao longo da história. Reis, 7 reinos que realmente, numa sequência cronológica sem interrupção, dominaram a história deste mundo. Esta é a visão bíblica para os impérios mais importantes nesta sequência histórica ao longo dos séculos e dos séculos. Mas vamos ler um pequeno resumo que nos ajuda a entender esta sequência profética. Diz assim: a subversão final de todos os domínios terrestres, está claramente predita na palavra da verdade, que é isto que estamos a tratar, a visão da queda da Babilónia, o fim de todos os domínios terrestres está perfeitamente explicado aqui na Bíblia. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Ou seja, Ezequiel, o profeta de Deus, que foi trazer a mensagem de condenação ao último rei de Israel, quando já não mais era possível Deus continuar esta aliança com este povo, e retirou a sua bênção neste povo, porque eles se rebelaram continuamente, geração após geração. Reparem bem as palavras de Ezequiel e reparem bem como é que Deus falou àquele rei dizendo que a supremacia desse povo iria terminar. Ezequiel 21 diz-nos: assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa. Exalta ao humilde, humilha ao soberbo. Ao revés, a por aí. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Basicamente, Deus estava a dizer àquele rei, ao último rei de Israel, antes da conquista de Babilónia: vou tirar a tua coroa e vou dar ao próximo. E nunca mais esta coroa, ou seja, este domínio global, voltou ao povo de Israel. Continua o texto e diz: a coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Diz Deus: e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Então, nós olhando para este texto de Apocalipse, do versículo 10 até o versículo 11, que nos fala destes 7 reinos, estamos a falar exatamente desta sequência. Esta coroa inicialmente esteve em Israel, passou para a Babilónia, depois já a Medo-Pérsia, Grécia, Roma,
E continuou a sucessão. Portanto, João aqui no Apocalipse 17, 10 e 11 está-nos a dizer como vai terminar esta sucessão. Mas está-nos a dizer ainda mais. Quem é que realmente pertence o direito de ter esta coroa do domínio sobre esta terra? E esse será o tema da próxima visão. E esse rei, o rei final, esse sim que vai dominar este planeta para sempre, é alguém que não pertence a nenhum destes reinos, muito menos Israel, Babilónia, Estados Unidos, Roma Papal, não é nenhum destes. Vamos olhar novamente para o texto do Apocalipse 17 e diz-nos então, e agora já conseguimos entender perfeitamente. Aqui está a mente que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 7 reinos ao longo da história, uma história ininterrupta. 5 já caíram, já estão no passado. Um existe na altura desta visão e outro ainda é vindo. E quando vier deve permanecer pouco tempo. A besta que era, que já não é também o 8º rei, é um dos 7 e vai-se para a perdição. Então nós vamos pôr no quadro esta sequência que está representada nesta profecia. Apocalipse 17, 10 e 11. E vemos que Deus fez uma aliança com Abraão há muitos anos. Há cerca de 4.000 anos atrás. E essa aliança foi que Israel seria uma nação poderosa, seria uma nação com uma missão nesta terra. Eu pus ali a data de 1451, que é aproximadamente a data em que este povo, quase 5 séculos depois desta aliança, regressou do Egito, onde esteve cativo, já um povo grande, já com 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, que voltaram à terra prometida, a Canaã. E neste ano eles finalmente voltaram a entrar, atravessaram o Rio Jordão, conquistaram Jericó e iniciou-se o assentamento que, ao fim de alguns anos, ocupavam toda aquela região, que era, nesta altura, bem maior do que atualmente o território de Israel. E se iniciou o domínio e o poder deste povo, que se prolongou durante muitos séculos, de altos e baixos, de conquistas, de lutas, mas finalmente foram derrubados no ano 605 a.C. pelo Império Babilónio, onde eles foram levados cativos, espalhados por muitas partes do mundo, e alguns, os principais, ficaram na cidade de Babilónia, como é o caso de Daniel e os seus amigos. Depois, ao fim de apenas 3 gerações, foram conquistados pela Medo-Pérsia, em 1539 a.C. Em 331, Alexandre o Grande e o seu exército, com uma conquista fulminante e rápida por toda a Europa, sobreteu a Medo-Pérsia e tornou-se um império global, que seria, por sua vez, conquistado por Roma Imperial em 168 a.C. Durante o V século, esta Roma Imperial foi dissolvida, foi dividida, e surgiu aquilo que hoje são os países europeus. Foi aqui, precisamente nesta altura, durante o V século, que foi o fim do Império de Roma Ocidental. E aos poucos, essa influência civil, essa influência de rei, passou do imperador para o líder de Roma Papal, do Papa. E essa influência iniciou-se em 538 d.C. e estendeu-se até 1798, um período de 1260 anos de supremacia papal. E precisamente neste ano estava já formado este país, este novo país, que se iria tornar uma potência mundial e que será, de acordo com a profecia, o último reino com poder mundial da história deste mundo, e é exatamente nesta altura que nós estamos a viver. Já identificamos, então, estes versículos que são tão polémicos, que geram tanta dúvida, e aparentemente a resposta é uma resposta tão simples. Muitas teorias, muitas delas da conspiração, têm sido formadas nestes versículos. E apenas está João a falar em que a altura da história é realmente esta Babilónia, é não a Babilónia antiga,
espiritual está a dominar sobre o mundo. Mas continua a profecia. Este Daniel 17 nos apresenta esta grande Babilónia, esta prostituta. Continua a dizer o seguinte nos versículos 12 e 13. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ok, temos aqui mais 2 versículos que também são bem polémicos no livro de Apocalipse. E também surgem como sendo a base de muitas teorias e de muitas visões diferentes. Quem são estes 10 reis? E acabámos de falar em 7, que vimos que é uma sequência ao longo do tempo. E porquê é que nos fala agora aqui destes 10? Bom, profeticamente, o número 10 das visões de Daniel e também algumas visões do Apocalipse representam a mesma coisa. E vamos ler. Vamos comparar mais uma vez este texto com Daniel. E se nós formos olhar para Daniel, nós vemos que na visão de Daniel 2, depois da divisão do Império Romano, temos então uma Europa dividida. Estes 10 povos que estão representados pelos pés, talvez pelos 10 dedos dos pés, 10 povos bárbaros que dividiram e conquistaram o Império de Roma Ocidental e formaram uma Europa dividida em vários países. Esta sequência confirma-se mais uma vez em Daniel 7, quando fala dos 10 chifres, que é exatamente isto que estamos a falar em Apocalipse 17, 12. Mais uma vez, estes 10 chifres. E estes 10 chifres, mais uma vez, representam esses 10 povos, estas 10 tribos bárbaras, que representam o poder político, poder civil de uma Europa dividida, dos vários países da Europa. Então, se nós aplicarmos este princípio que os 10 reis representam a Europa e olharmos agora para Apocalipse 17, 12 a 13, vamos compreender algo extraordinário. Porquê? Porque diz assim. Agora imaginemos o povo, os países da Europa no tempo do fim, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta, e eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isto é bem interessante, porque estamos a falar aqui de um período profético, o período de 1 hora, estamos a falar de uma coligação entre os países europeus e a autoridade da besta, ou seja, a autoridade da Roma papal, e que vão ter uma participação importantíssima nas cenas finais que estão descritas aqui em Apocalipse 17. Mas podemos ter a certeza disto? Vamos ler. Vamos ver realmente se isto se coaduna. Vamos ver realmente se estes 10 chifres está-se a referir à Europa. Vamos ver realmente qual a importância que isto pode ter no tempo do fim. E vamos fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que nós temos estado a estudar. Eu gostaria de pedir a vossa atenção especial para este texto que nós vamos ler. Nós vamos ler, são vários diapositivos, são penso que 5, 6 diapositivos, mas que têm um resumo que nos leva a entender melhor tudo aquilo que nós temos estado a estudar, especialmente nestas 2 últimas visões. E na importância dos acontecimentos do tempo do fim. Acompanhem-me nesta leitura, que diz assim. Ao aproximarmos-nos da última crise, é isto que nós estamos a falar, da última crise da história deste mundo, é de vital importância que existam entre as instituições do Senhor harmonia e união entre o seu povo. É importante haver união. Porquê? Porque o mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal. Lembram-se que nós estávamos a falar desta sequência de 7 reis, mas dizia que um 8º era o mesmo, e neste caso nós vimos do 6º, poder de Roma papal. No tempo do fim, embora não volte à sequência profética, ou seja, o Roma papal não mais voltará a ter o poder civil, a autoridade mundial que teve no passado. No entanto, ele é um 8º poder. E está separado porquê? Porque ele, embora não tenha esse poder, nos bastidores, por trás, é este poder que irá estar a conduzir os acontecimentos finais. E que irá utilizar os Estados Unidos da América e também, como vamos ver, os países europeus e toda a força política do mundo para exercer a sua vontade.
Voltemos então ao texto. Contudo, a mando de um chefe, o poder papal. O povo, ou seja, as pessoas comuns, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de suas testemunhas. Todo o mundo se unirá com este propósito de perseguir os únicos que vão estar a cumprir as leis e os princípios de Deus. Continua o texto e diz que é que dá seu reino a esse poder? Muito bem, quem é que dá poder realmente? O protestantismo. Um poder que, embora professe ter a índole e o espírito de um cordeiro e estar aliado no céu, fala como a voz de um dragão. Está a citar Apocalipse 13. Ele é impelido por um poder terreno. Então, a força, a autoridade papal virá inicialmente de onde? Dos Estados Unidos da América, como vimos, e do poder do protestantismo neste país. E o que é que vai acontecer? Cumprimento do Apocalipse 17, 12 e 13. Têm estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa. É isto que vai estar em causa nas cenas finais deste mundo. A liberdade de cada um adorar a Deus de acordo com os seus princípios. A liberdade religiosa. E esta coligação, como nós vimos no capítulo anterior, está constituída em 3 partes. O espiritismo, o protestantismo e o catolicismo. Vão unir as mãos. Vão ter o mesmo pensamento, vão estar em harmonia e vão se confederar contra a liberdade religiosa de eu poder adorar a Deus de acordo com o que está escrito na sua palavra e de respeitar especialmente o 4º mandamento de santificar o dia de sábado. Isto vai se tornar impossível nesta fase. E continua o texto e diz-nos que a perseguição que houve no passado por este poder durante 1260 anos vai ser novamente manifesto. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa. A liberdade de adorar a Deus, segundo os ditames de consciência, foi manifestado pelo papado, sim, no passado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. E como é que haverá esta união de ideologias tão diferentes como o espiritismo, o protestantismo e o catolicismo? 2 grandes erros se juntarão. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e sob a influência desta tríplice união. E este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Será neste país, nos Estados Unidos da América, que o poder protestante, unindo-se ao poder papal, unindo-se ao poder do espiritismo, irá promulgar leis que irão obrigar a observância do domingo e depois, mais tarde, leis que irão obrigar as pessoas a desrespeitarem o dia de sábado. Isto será uma união mundial. Será apoiada pelo povo, pelas pessoas comuns, que irão querer exatamente que isto seja feito. E um pequeno grupo de pessoas vai se querer manter fiel. E todos os olhos de todo mundo estarão viradas para essas pessoas. Continua o texto e ainda nos diz: na homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio ainda está longe de ser destruída. Quem são estes países que reconheceram o seu domínio? São exatamente aqueles que nós falamos, os países da Europa dividida, que durante 1260 anos ofereceram o seu poder militar, o seu poder civil, ao serviço deste poder do papado, de Roma papal. Chegamos agora ao último grande conflito.
No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. Será este o Armagedão que já estudamos. Dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para impor a observância do domingo. E quando falharem as medidas mais brandas, serão promulgadas as leis mais opressivas. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja e uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo do velho mundo, da Europa, e o protestantismo apostatado de novo nos Estados Unidos adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. Então estas leis de opressão religiosa que irão surgir no protestantismo, nos Estados Unidos da América, se vão espalhar. E terão uma preponderância profética extraordinária quando a Europa também os promulgar. Quando a Europa se juntar a esta aliança e também promulgar estas leis que restringem a liberdade civil. E última citação diz-nos: o chamado mundo cristão será o palco de grandes e decisivos atos. Homens de autoridade promulgarão leis que reprimam a consciência. Segundo o exemplo do papado, Babilônia dará a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Serão envolvidas todas as nações. O texto bíblico fala-nos exatamente disto: todas as nações beberão deste vinho. Ou seja, estas leis dominicais que se iniciarão nos Estados Unidos irão se espalhar e serão generalizadas em todos os países, em todos os poderes políticos deste mundo, inclusivamente na Europa, onde já houve este tipo de ideologia no passado, irá voltar a haver. Então, olhando novamente para o Apocalipse 17, o versículo 12 e 13, nós vemos então que estes 10 reis representam a Europa, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Ora, 1 hora? Nós já vimos no passado, e a estudar a visão das trombetas, que tinha um período profético de 1 semana, meia hora. E agora temos aqui de 1 hora, que representa o quê? Representa 2 semanas. Ora, porquê 2 semanas? Como é que a Europa se juntará a este poder de Roma papal para promulgar estas leis e terão este poder nas suas mãos durante 1 hora, ou seja, durante um período de 2 semanas? Que 2 semanas são estas e que importância têm na visão profética? Entendemos estas 2 semanas é de vital importância para entendermos a cronologia dos eventos finais e das últimas semanas, dos últimos meses de história deste planeta. E quando decorrer deste estudo, entre hoje e o próximo estudo, nós vamos perceber exatamente que 2 semanas são estas e quão importantes elas são na revelação profética. Continua o texto. Apocalipse 17, 14 a 16 diz-nos: então combaterão contra o Cordeiro. Ao fazerem estas leis, ao perseguirem o povo de Deus, estão, de facto, a perseguir o próprio Jesus. Mas o culminar desta história será extraordinária. O Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. É verdade. O verdadeiro dono desta coroa, que esteve em Israel, que passou por Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, Estados Unidos da América. Esta coroa pertence a este verdadeiro Rei. Ao Cordeiro que veio há 2000 anos atrás morrer por cada um de nós. Pertence àquele que é a revelação deste livro, Jesus Cristo. E Ele é o verdadeiro proprietário desta coroa. E Ele é o verdadeiro Rei que irá dominar para todo sempre neste planeta. Continua o texto e diz-nos: disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Todo este planeta dará apoio, suporte a estas ideias de finalizar a liberdade religiosa. E os 10 chifres que vistes, e a besta, e estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua,
e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Temos aqui um epílogo final um pouco estranho. Este texto está-nos a dizer que estes mesmos, os 10 chifres, ou seja, os países europeus, a besta, odiarão a prostituta e tornarão-se desolada em Roma. O próprio poder de Roma se irá virar contra esta prostituta, contra esta igreja. O que é que isto quer dizer? Isto representa a queda de Babilónia, que nos está depois descrita no capítulo 18, que já iremos começar. É muito interessante que este poder, que teve tanta influência ao longo da história, que continua a ter e ainda terá nas cenas finais, irá eventualmente cair. E todo este mundo, todos estes povos, multidões, nações e línguas que irão apoiar este poder, eventualmente vão perceber que estavam a ser enganados. E o capítulo 17 termina exatamente assim, versículo 17 e 18. Porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta grande Babilónia, este poder religioso, este poder desta igreja, este poder católico. Nós identificamos este poder, vamos novamente pôr o quadro, identificamos perfeitamente este poder. E vemos que este poder, este movimento religioso, e que nada também tem a ver com os seus membros. E nós vamos ver que realmente, já de seguida, que os membros que pertencem a esta igreja não são este poder da Babilónia. Fique muito claro. Deus tem, dentre os membros desta igreja, pessoas que fazem parte do seu verdadeiro povo. Pessoas que estarão do lado certo e que serão salvos. Estamos a falar da ideologia que está por trás, da dominação deste poder papal. Mas então, de repente, ao terminarmos este capítulo 17, que nos apresenta quem é esta Babilónia, que nos apresenta em que altura tem o seu domínio ao longo da história profética, ao longo dos séculos, e diz que eventualmente este poder irá cair. Vamos ver no capítulo 18 como é que isso vai acontecer. Olhando para a nossa estrutura, da nossa visão, nós então terminamos o capítulo 17, onde inicialmente apresenta a cena introdutória, depois apresenta-nos então esta grande prostituta, a Babilónia, e agora temos, como habitualmente, o primeiro intervalo. Antes da conclusão profética, antes de vermos realmente como é que vai ser esta queda da Babilónia, temos dois intervalos, como habitualmente. E o primeiro intervalo está em Apocalipse 18, 1 a 18, onde nos fala: saí dela, povo meu. E isto é este ponto que eu estava realmente a falar neste momento. Deus irá dar, nesta altura, a chegar-se ao final destes acontecimentos, em que tudo isto vai desenrolar, a última oportunidade a todas as pessoas, a toda a tribo e toda a língua. Apocalipse 18, 1 a 3 diz-nos o seguinte: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória, e ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda a ave imunda detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da sua ira, da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra, como vamos ver, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Neste terceiro versículo temos aqui um apelo. Babilónia vai cair. Irá ser desvendado realmente as mentiras por trás. E este apoio popular vai terminar. Mas se nós repararmos nestas palavras, parece que estamos a copiar ou a citar Apocalipse 14, que fala das 3 mensagens angélicas e sobretudo da segunda mensagem angélica. Vamos ler rapidamente Apocalipse 14, 8 a 10, que nos diz, reparem, o texto é quase igual. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu, caiu Babilónia, a grande cidade, porque deu de beber a todas as nações do vinho da ira de sua prostituição. Seguiu-se a este o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na fronte ou na mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira. É interessante que, como nós vimos quando estudamos Apocalipse 14, estas mensagens angélicas, 3 mensagens angélicas, primeira, segunda e terceira, tinham o seu intuito de ser pregadas logo antes de 1844 e até hoje. Continua a ser a principal mensagem que devemos pregar ao mundo. E se a primeira identifica o início do julgamento, precisamente em 1844, as outras duas falam, e especialmente a segunda, em que devemos revelar os enganos deste poder da Babilónia. No entanto, desde 1844 até hoje, isto ainda não se cumpriu. E será numa altura de perseguição, será numa altura em que o mundo já se encontra em convulsão, que finalmente estas palavras se vão cumprir. E estas mensagens angélicas, especialmente a segunda e a terceira mensagem angélica, vão percorrer todo o mundo, como vimos em Apocalipse 18, 1 a 3. Este anjo, esta mensagem com grande autoridade, vai chegar a todo o mundo. Porquê? Versículo 4 de Apocalipse 18 diz-nos: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, não sejas participante dos seus pecados. Este acontecimento está no futuro para cada um de nós. Será após as primeiras leis dominicais. E esta será a mensagem a ser proclamada por Deus ao mundo. Esta será a resposta de Deus para todo este plano de Satanás, como está apresentado em Apocalipse 17. Sai dela, povo meu. A mensagem para todas as igrejas, para toda a confederação, seja para a confederação representada pelos protestantes, seja pela a federação representada pelo poder papal ou pelo espiritismo. Todo o mundo estará envolvido nesta contenda. E será o último apelo que Deus irá fazer para a sua palavra, para a sua lei, e especialmente para o dia do sábado. E sabem, aqui, nesta altura, o verdadeiro povo de Deus, não importa a sua religião, não importa o seu país, não importa a sua condição, o verdadeiro povo de Deus se irá unir. E esta união vai marcar, que nós já falámos anteriormente, do selamento e a preparação para as cenas finais deste mundo, que vimos na visão anterior das pragas e que vimos hoje na queda de Babilónia. Mas continua o texto do Apocalipse e diz-nos: para que não recebas o quê? As pragas. Este último apelo de Deus será mesmo antes do início das pragas, como vimos na visão anterior. Porque os seus pecados se acumulam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dos pecados dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Continua, versículo 7 e versículo 8. Quando ela se gloriou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois ela diz em seu coração: estou assentada como rainha. Não sou viúva, de modo algum verei o pranto. Mas sim, verá o pranto, é isto que está profetizado. Por isso, num mesmo dia, virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Na visão das trombetas, nós vimos juízos de Deus ao longo da história. Nas pragas finais, nós iremos ver o início do julgamento final de Deus. Mas este texto fala-nos aqui de um período de um dia, ou seja, um período de um ano. Então nós aqui estamos a tratar do que é que vai acontecer com esta terra no último ano da sua existência. Nós vimos já um período de 2 semanas, agora estamos a ver aqui um período de um ano, e de seguida vamos ver um outro período de mais 2 semanas. O que é que isto quer dizer? Que importância tem isto para mim hoje? Qual é esta ligação que irá por fim chegar à Europa, que irá dar poder a Roma Papal durante 2 semanas? O que é que quer dizer este período de um ano em que num ano virão pragas, morte, pranto e fome? E a queda da Babilónia? Se estás curioso em saber, terás de assistir ao próximo episódio. No próximo episódio nós vamos pegar exatamente nisto. Nestes 3 períodos proféticos de Apocalipse 17 e 18. 1 hora, 2 semanas.
um período de 1 ano e outro período de 1 hora de outras 2 semanas. Nós vamos analisar ao pormenor e vamos descobrir exatamente como é que vai ser o último ano da história deste planeta, conforme revelado no livro do Apocalipse. Até lá, que Deus nos abençoe.